ter essa responsabilidade do título, mas sim foco no Flamengo agora. E o Grêmio? Ameaça estragar o bom momento do Santos. O Inter volta a sonhar com a presença de Paulo Guerreiro em campo. Torcedor do Figueirense que caiu da arquibancada passa muito bem. Vamos girar pelos clubes do Brasil. A gente começa com o Atlético Paranaense, que é o melhor time do país depois dessa Copa do Mundo, depois da parada do Mundial. Com o Thiago Nunes no comando. Na nona colocação do campeonato, dia depois de bater o Bahia, o treinador rubro-negro e o atacante Pablo, que também tem sido destaque do time nos últimos jogos, falaram sobre o duelo contra o Verdão. Pensa jogo a jogo, né? E eu acho que o jogo agora contra o Palmeiras, a gente tem que estar bem concentrado, a gente sabe do potencial que tem a equipe do Palmeiras e a gente pensa que sonhar sempre é bom e a gente sonha. O contrato até junho de 2019. A gente, às vezes, fica tão preocupado em dar conta do recado, em conseguir fazer boas performances e parece que está sempre devendo alguma coisa para alguém. E quando a gente conquista um bom resultado e tem oportunidades, como a gente vai ter nos próximos jogos aí, de buscar pontos fora, de tentar almejar alguma coisa mais na competição, nós temos que aproveitar disso também, curtir um pouco mais esse momento das vitórias e sim, por que não sonhar em algo maior dentro da competição. Em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, o Internacional ainda tem um fio de esperança em contar com Paulo Guerreiro na atual temporada. Segundo o jornal peruano El Bocón, o Tribunal de Recursos de Bruxelas declarou a ilegalidade das cláusulas de submissão de clubes e atletas à Corte Arbitral do Esporte. Segundo a Justiça, o poderia buscar uma decisão favorável na justiça peruana, já que o Peru é um membro da FIFA. E pela própria FIFA, o atacante já estaria livre para atuar após cumprir 6 meses de punição. Depois de golear o Botafogo por 4-0 no último sábado, o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho e venceu o São José por 2-1 em jogo treino. Os 2 gols gremistas, aliás, foram bem bonitos. Primeiro, André roubou a bola no meio de campo e encobriu o goleiro Fábio com uma cavadinha de muito longe. Depois, PP também mandou por cima do arqueiro, mas dentro da área. O tricolor gaúcho encara o Santos quarta-feira na Vila Belmiro e pode fechar a rodada na 3ª posição em caso de vitória. Depois de cair da arquibancada do estádio da Ressacada no último sábado, quando assistia ao clássico entre Avaí e Figueirense, o torcedor Douglas Sirimbelli, que estava na torcida alvinegra, já se recupera em casa. Douglas, que precisou ser removido do local por um helicóptero, diz não se lembrar do momento da queda. É, boa notícia. Olha, parecia uma segunda-feira de paz no Santos, mas uma mudança no clube não deixou isso acontecer. Ricardo Gomes está deixando o peixe. E Gabigol parece que está prestes a deixar mais uma vez. O artilheiro do Brasileirão, agora empatou com o Pedro, diz já sentir um aperto no coração por causa de uma possível nova saída. Veja na matéria de Diego Bertozzi. Enquanto trabalha nos bastidores para evitar um processo de impeachment, o presidente do Santos, José Carlos Pérez, tem um novo problema para resolver. Ricardo Gomes aceitou a oferta do Bordeaux, da França, e não é mais o executivo de futebol do clube. Durante os 2 meses em que trabalhou no Santos, Ricardo Gomes conduziu as contratações dos estrangeiros Delis Gonzalez, Carlos Sanches e Brian Ruiz. Além disso, ele foi o principal responsável por trazer o técnico Cuca para a Vila Belmiro. Ricardo Gomes é o 3º executivo de futebol a deixar o Santos nesta temporada, depois de Gustavo Vieira de Oliveira e
e William Machado. Em campo, o clima é melhor. A vitória fora de casa sobre o Vasco foi a terceira seguida do Santos no Brasileirão e renovou o ambiente por aqui, após a eliminação na Libertadores. Autor de 3 gols sobre o Cruz Maltino, Gabriel já fez 19 em 38 jogos na temporada e tem média de meio gol por partida, a melhor da carreira. As coisas mudaram bastante depois de uma conversa que a gente teve aqui no campo, que acho que todos viram. E aí eu conversei com ele chegou a perguntar isso para mim. Eu acho que ele tem grande parte na minha evolução e também da equipe, principalmente. Eu acho que a nossa equipe vem jogando muito bem e conquistando as vitórias. Eu acho que isso é importante. Jogador da Inter de Milão, Gabriel está emprestado ao Santos até o fim do ano. Meu foco hoje é no Santos. Claro que falta 17 jogos, aí vai apertando o coração já que falta bem pouco para acabar o contrato, mas isso tem algum tempo para se decidir se eu vou ficar, se eu vou voltar. Então eu tento pensar jogo a jogo e principalmente aproveitar os jogos com essa camisa. Na próxima rodada contra o Grêmio, Cuca não terá Carlos Sanches, que vai defender a seleção uruguaia no amistoso contra o México. O costarriquenho Brian Ruiz e o paraguaio Derlis Gonzalez disputam a posição. No ataque, o time ganha o reforço de Bruno Henrique, que volta depois de cumprir suspensão. Gabriel estará em campo para continuar inspirando o jovem Marcos Leonardo. No fim de semana, ele imitou o ídolo e marcou 3 dos 4 gols do Santos sobre o Grêmio Osasco pelo Paulista Sub-15. Primeira oportunidade tem que estar preparado para não deixar escapar. Eu tento sempre aconselhar eles a tentar treinar o máximo possível. Sei que eles estudam ainda, como eu também, e eu acho que isso também faz parte do ser humano, não só jogar futebol, mas também fora do campo, com os pais. Santos, que foi muito bem contra o Vasco, a torcida vascaína vaiou a equipe no Maracanã no sábado à noite. Aliás, neste fim de semana, 3 gigantes do futebol brasileiro foram vaiados pela própria torcida. E aí, o torcedor tem razão em criticar o time dessa forma? Se não tem espetáculo, tome vaia. Eu acho que a torcida fez o papel dela. E é natural, se os resultados não são aqueles que eles desejam, que eles fiquem insatisfeitos. O torcedor vaiou até pouco. Maracanã, Vasco 0, Santos 3. 33 mil pessoas vaiando o gigante da colina. Arena Corinthians, Corinthians 1, Atlético Mineiro também 1. 29 mil pessoas vaiando o Timão. Maracanã, Flamengo 0, Ceará 1. Mais de 60 mil pessoas vaiando o rubro-negro. O que acontece com esses 3 gigantes do futebol brasileiro? Será que os 123 mil torcedores estão errados em vaiar? Uma coisa é certa, não falta apoio das arquibancadas. A nau vascaína não vai nada bem. Alberto Valentim é o 3º capitão no comando da tripulação em 2018. Apesar das constantes trocas, os resultados não aparecem. 2 jogos, 2 derrotas, 4 gols sofridos e nenhum marcado. Péssimo início para o Valentim. O naufrágio está cada vez mais perto e a torcida está desesperada por resultados. Apenas 1 ponto separa o Vasco da zona do rebaixamento. As vaias são inevitáveis. O torcedor vaiou até pouco. Porque o torcedor ele tentou motivar o time, incentivar o time boa parte do jogo. É lógico que depois, quando o torcedor está esperando uma reação de empate, toma um 2º gol e depois toma o 3º, é inevitável que o torcedor vai e critique o time. O Corinthians segue tentando se reestruturar depois da saída de Fábio Carille. Osmar Loss tem dificuldade para organizar a equipe. A eliminação nas oitavas da Libertadores dentro de casa foi mais um duro golpe para a torcida, que está cada vez mais impaciente. A fiel que promete nunca abandonar o Corinthians continua enchendo o estádio, mas está muito insatisfeita com o rendimento da equipe.
O empate em casa com o Atlético Mineiro foi a gota d'água. Em relação às vaias, é natural. A torcida pensa uma coisa, de vez em quando a gente faz a mesma coisa que eles pensam, de vez em quando a gente faz outra. O Flamengo é a equipe que teve a maior queda de rendimento no período pós-Copa. O rubro-negro tem 9 derrotas na temporada, 4 delas de janeiro a junho. As outras 5 vieram após a parada do Mundial. De líder para terceiro colocado e ameaçadíssimo por Grêmio e Palmeiras. A nação tem feito o papel dela, tem lotado o Maracanã, maior média de público do Brasileirão, mas na derrota para o Ceará, nem Lucas Paquetá escapou da revolta da torcida. Tá, em relação às vaias, eu volto a dizer, eu acho que a torcida fez o papel dela e quem ficou devendo fomos nós, então as vaias são totalmente compreensíveis, a gente entende, é evidente que a gente é que tem que buscar a solução para continuar com o torcedor nos apoiando e com ele do nosso lado. 3 técnicos novatos, vivendo a chance da vida, comandando 3 times com torcidas que são o paraíso, se os resultados são bons, mas que podem transformar a vida em um inferno em momentos como esses, de maus resultados. Falar de um time agora que também não vai muito bem das pernas, o momento não é legal não. Botafogo, mudanças agora no Botafogo são do tamanho da última derrota, goleada por 4-0 para o Grêmio.